E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davi e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conjuntos, elemento, pertinência e como descrever um conjunto. Lembrando que o conteúdo em texto dessa aula está no site estudaemsérie.com, você pode acessar pelo link que está aí na descrição, beleza? Então vamos lá. Aqui o que a gente tem? Conjuntos. Sempre que a gente vai falar de conjuntos, a gente pode relacionar isso daqui com dois outros conceitos, que é o de coleção e o conceito de reunião. Por que isso? Porque conjuntos nada mais é do que uma coleção de objetos, que uma reunião de objetos. Digamos que você tenha carrinhos, e esses carrinhos são de um determinado modelo, você tem um monte de fusquinhas. E esses fusquinhas, então, determinam um conjunto de fusquinhas. Aí dentro desse conjunto de fusquinhas, você pode ter fusquinha amarelo, vermelho, verde, e aí você quer separar os fusquinhas verdes, fusquinhas amarelos, entendeu? E assim a gente consegue trabalhar com o conjunto de uma forma bem dinâmica, né? Entendendo os conceitos. Bom, é basicamente isso. Objetos que possuem uma característica semelhante determinam conjuntos, coleções ou reuniões. Você pode agrupar eles para poder trabalhar melhor com eles, ok? Dentro de conjuntos a gente tem uma coisa chamada pertinência e tem uma coisa... Não, a gente tem uma relação chamada pertinência e a gente tem o conceito de elemento. Elemento é tudo que pertence ao conjunto. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Elemento. Beleza, e uma vez que você tenha um elemento dentro do conjunto, você consegue estabelecer uma relação de pertinência ou não. Tá, se o elemento também não pertence ao conjunto, você consegue estabelecer. Vamos pegar aqui um conjunto com letras, vamos pegar, por exemplo, as letras do alfabeto, certo? Mas as letras do alfabeto são muitas letras, então eu vou pegar somente as vogais. Então, a gente vai ter isso daqui. A gente vai ter o A, E, I, O e U. Beleza. Eu tenho esses elementos e eu digo assim, B, pertence ou não pertence ao conjunto das vogais do nosso alfabeto? Então, B não pertence. Eu tenho um símbolo muito legal para representar isso, que é o E cortado, beleza? O E sempre é assim, não é E assim, ok? Sempre nesse formatinho. Então, não pertence às vogais. Vou colocar assim. Beleza. E assim você consegue estabelecer relações de pertinência. Agora, se eu disser assim, ó, A pertence ou não pertence às vogais? Então, A pertence às vogais. Na matemática, sempre que você tem um símbolo que diz algo e você corta ele, quando você corta o símbolo, você está dizendo não. Por exemplo, o símbolo de existe. Mas, se eu corto, eu digo que não existe, ok? Bem mais fácil de entender assim. Então tá, o que agora resta para a gente entender? Como que a gente dá nomes aos conjuntos? O nome de um conjunto é sempre dado por uma letra maiúscula. E uma coisa que eu fiz aqui, que não é correto de se fazer, mas também não é errado, é colocar os elementos do conjunto como letras maiúsculas. Então eu vou colocar aqui A, nada te impede, tá? Mas o normal é os elementos terem letras minúsculas e os nomes dos conjuntos receberem letras maiúsculas. Então A, B não, né? A, E, I, O e U. Ok, esse daqui é o meu conjunto. Como que eu faço para delimitar ele? Eu coloco entre chaves, com o sinal de igual, eu dou um nome para ele. Eu vou chamar esse conjunto aqui de V, porque é o conjunto das vogais. Então, eu poderia dizer aqui embaixo que B não pertence a V, enquanto que A pertence a V. Ok? Então, uma coisa que a gente tem que estar sempre atento é que as letras, os elementos dos conjuntos são sempre representados por letras latinas e minúsculas. Agora, os nomes dos conjuntos são sempre representados por letras latinas maiúsculas.
Isso é adotado por convenção. Todo mundo decidiu que vai se fazer assim e é assim que é feito desde sempre, ok? Outra coisa que a gente precisa notar é que sempre que você for escrever um conjunto indicando os seus elementos, escrevendo seus elementos um por um, eles têm que ser separados por chaves, eles têm que estar delimitados por chaves, né? E separados por vírgula, ou ponto e vírgula, você escolhe. Eu acho mais fácil vírgula, porque dá trabalho, ponto, vírgula, eu prefiro vírgula, mais simples. Mas se você quiser usar ponto e vírgula, nada te impede também. Outra coisa que a gente precisa estar atento é conjuntos que possuem muitos elementos. Digamos que eu tenho um conjunto, vou fazer aqui embaixo o conjunto das letras do alfabeto. Então eu vou ter A de alfabeto, vai ser o meu conjunto composto pela letra A, B, C. Tá, mas aí eu não quero ficar escrevendo D, E, F, G, H. Eu posso utilizar reticências, porque eu já consegui identificar um padrão, certo? Eu tenho A, B, C, provavelmente eu tenho D, E, F. Mas para isso ficar ainda mais claro, eu posso colocar aqui X, Y, Z. Todo mundo que olhar esse conjunto sabe o que tem aqui no meio, o que tem dentro dessas, muito entre aspas, dentro dessas reticências. Tem D, E, F, G, H, I, J, K, até chegar aqui no elemento antes do X. Ok? Essa é uma forma de você escrever conjuntos muito grandes que são finitos, tá? Porque conjunto sempre vai ter uma propriedade característica, então você sempre vai conseguir fazer isso. Outra coisa, muito provavelmente você sempre vai conseguir fazer isso, tá? Outra coisa é conjuntos que são muito grandes e são infinitos. Digamos, por exemplo, que vamos pegar aqui, tudo bem, a gente não trabalhou com conjuntos numéricos, mas eu imagino que todo mundo conheça o número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, que você vai contando infinitamente, não é? Então, eu vou chamar aqui de números positivos. Esse aqui é o meu, tá, não vamos começar a trabalhar com notações estranhas, né? Vamos colocar só números, notações que são entre aspas estranhas para vocês. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, beleza? Eu sei que a cada número eu somo mais um, certo? Ó, do 1 aqui, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, provavelmente eu vou continuar fazendo isso para sempre. E vou mesmo, porque o meu conjunto não tem fim, eu quero contar para sempre. Então, eu coloco essas reticências aqui, ok? E agora, digamos, você quer contar, mas você quer contar os números negativos. Então, você vai ter... Bom, você pode escrever assim dessa forma também, ó, menos 1, menos 2, menos 3, e aí vai. Agora você quer contar os negativos e os positivos também, então você pode fazer n igual, vou colocar aqui, ó, isso aqui se chama índice, eu vou colocar n, n1 e n2. Fazendo isso, n é diferente de n1, que é diferente de n2, tá bom? É só isso que eu estou fazendo, não muda nada, esse número 1 aqui só indica que é um n diferente. Esse n aqui é diferentão desses outros dois. Tá, o que a gente tem aqui? Eu coloco reticências para indicar que eu coloco menos 2, menos 3, opa, menos 3 não, menos 1, 0, 1, 2, coloco as reticências, fecho minhas chaves aqui. Então, beleza, o que eu estou indicando aqui? Que ele continua subtraindo 1. Tô aqui para trás, ele continua subtraindo 1 infinitamente. E aqui para frente, ele continua somando 1 infinitamente, ok? E assim você vai obtendo todos os números negativos, todos os números positivos, tá bom? Essas são formas de descrever um conjunto, utilizando reticências, né? Conjuntos muito grandes. Agora, outra coisa na descrição de conjuntos é a descrição através de uma propriedade. Por exemplo, digamos que a gente tenha o conjunto P. O conjunto P é o conjunto de elementos... aqui ó, a gente tem o nosso conjunto B, né? Que é o conjunto de vogais do nosso alfabeto. Se a gente pega o conjunto V e vamos descrever ele através de uma propriedade, então eu posso descrever assim que V é igual ao conjunto de elementos X. Quem é X? X é tal que X é uma vogal.
E aí a gente consegue obter o nosso conjunto. Porque se x é uma vogal, então x pode ser A, x pode ser E, pode ser I, pode ser O e pode ser U. E é assim que você descreve através de uma propriedade. E você pode fazer isso com qualquer tipo de conjunto. Por exemplo, esse conjunto aqui, eu posso dizer que n é o conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 1. Ou seja, que seja 1 ou maior do que 1. Tá bom? E eu posso fazer isso com qualquer outro conjunto. Aqui, o conjunto A. O conjunto A é igual ao conjunto de elementos x, tá? O que? X é uma letra do alfabeto. E não tem, assim, pode usar um pouco a criatividade aqui, digamos, pode se sentir livre, assim, não tem uma regra restrita que te deixa preso a isso. Por exemplo, para obter o próximo número natural, você sempre tem que somar 1, certo? Você começa do 1, e aí você... 1 mais 1, 2, peraí, não vamos fazer assim não. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, certo? Mas aqui, porque na matemática geralmente tem, né, uma regra assim, restrita para você fazer as coisas. Mas aqui nesse caso, para você dar um nome, você pode usar um pouco de criatividade, tudo bem, tá? Porque às vezes a gente vê as pessoas ficando presas porque, tipo, mas se eu disser dessa forma, tá certo? Sendo possível identificar, tá certo. X é uma letra do alfabeto. Vou tentar uma outra forma de dizer isso daqui. X... não sei outra forma de dizer isso aqui, mas enfim. Se você tiver algum outro exemplo aí, deixa nos comentários. É isso na aula de hoje, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar isso aqui nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e até mais.